Olá, eu me chamo Lucas De Luca, se você não me conhece, eu sou escritor de algumas obras, atualmente são 18 títulos publicados entre livros, contos, participações em antologias e organizações de antologias também, e eu também sou CEO e fundador da Flive, uma empresa que facilita muitas coisas para escritores, inclusive a publicação em si. Então, se você está pensando em publicar esse seu livro esse ano, estruturado, massa pra caramba, a Flive provavelmente tem uma ótima opção para você. Não é uma editora, não é uma prestadora de serviço, porque a gente tem tanto publicação tradicional quanto publicação paga, então por isso não é nenhum nem outro, é a Flive. Vai lá, vê como é que funciona e principalmente compra os livros publicados, compra os livros em pré-venda, porque você vai estar dando normalmente 70% do valor da sua compra direto para o escritor. Então é muito legal se você quer consumir livros fodas e realmente ajudar o escritor que escreveu aquela obra, a Flive com certeza é a melhor opção para você fazer isso. Agora vamos falar sobre a estruturação de um livro. Estruturar o livro é basicamente a coisa mais importante para você não ter bloqueio criativo, para você não correr riscos da sua história ficar muito maior do que deveria, ou ter uma barriga. Tem aquelas situações que quando a gente está consumindo tanto livro, quanto um filme, quanto ouvindo uma música, a gente fala tipo, pô, isso aqui é desnecessário, ou isso aqui não era importante para a história. E a estrutura nada mais, nada menos que é do que a base do seu livro, é o esqueleto dele. É como você vai prever as coisas, o que é importante, o que não é importante, e principalmente, eu vou passar direto para essa fase que é a questão do conflito versus o objetivo do seu personagem ou da sua narrativa. Toda narrativa, ela precisa ter objetivos. Ela não pode ser uma narrativa sem objetivos. Você pode até ter uma novela que não tem um objetivo claro, né? Porque a novela você vai acompanhando de forma meio que episódica aquela história e ela pode não ter um objetivo específico, que ainda vai funcionar. Mas cada personagem tem o seu objetivo. Então você não consegue ver um grande objetivo na novela, mas tem objetivos. Só que é mais de um. Já no romance, não. Romance e conto, o objetivo ele costuma ser muito claro e ele costuma ser o objetivo do nosso protagonista ou central daquela narrativa. Então, primeiro você tem que definir o objetivo. É importante falar que esse objetivo ele não é imutável, ele não é uma espada do rei Arthur que depois de tirada é aquilo, ele é o rei. Não é assim que funciona. Você pode mudar, ela pode evoluir com a sua narrativa, mas é importante que o objetivo exista e ele seja, talvez não tão claro, mas que ele seja claro o suficiente para o seu leitor conseguir prever o que vai acontecer. Não que você vai cumprir o que é para acontecer, mas sem um norte fica muito complicado de seguir. E os conflitos são basicamente as barreiras que você coloca no caminho, é o que faz com que a história tenha uma história. Sem conflito você tem um objetivo, um personagem que caminha até esse objetivo, conquista ele, não tem história, não tem algo realmente interessante. Então o conflito ele é essencial. Tem uma coisa que o Christopher Casten Smith, um autor texano, mas que mora no Brasil, grande amigo meu, falou uma vez que eu acho que é perfeito para descrever uma narrativa de ficção, principalmente uma narrativa com conflito e com objetivo. Você tem um personagem principal. Você pega esse personagem principal e você promete para ele um cesto de maçã, por exemplo. Esse é o objetivo dele. E aí você pega esse cara, você bota ele em cima de uma árvore, em cima de um galho de uma árvore, e junta uma galera embaixo e fica tacando pedra nesse cara por dias e dias e dias e dias e dias. No final dessa semana, você tira ele do topo da árvore e entrega na mão dele um cesto de maçã por ele ter aguentado tanta pedrada. O escritor com o seu personagem é basicamente isso. O escritor ele oferece algo para o personagem, e ele maltrata esse personagem, ele desafia esse personagem durante toda uma narrativa para então no final ele alcançar esse objetivo. Costuma ser essa uma estrutura base de uma ficção, de uma história que costuma funcionar. Se você é estudioso basicamente da narrativa, você já deve conhecer a jornada do herói. E a jornada do herói, assim como outras teorias, é muito importante que você busque conhecimento, que você estude estrutura, que você estude escrita, para que as regras elas existam na sua mente. Você como escritor pode fazer muitas coisas por instinto, ou fazer muitas coisas porque você já leu por aí, e isso é bem normal, é bem comum, acontece com a maioria de nós, mas a verdade é que se você souber as opções, fica muito mais fácil da sua mente trabalhar e construir uma estrutura usando essas opções.
O que eu quero dizer com isso? Se você lê A Jornada do Herói, você vai conhecer os 12 passos da jornada. Se você lê O Herói de Mil Faces, você vai entender mais profundamente a motivação disso. Inclusive, O Herói de Mil Faces tem meio que mais etapas, né? Se eu não me engano, são 16 ou 18. Então você tem até mais opções ali. Quanto mais conhecimento, mais a sua mente vai estar treinada para construir uma estrutura mais convincente e principalmente menos previsível, com pontos de virada variados. Você tem um ponto de virada clássico na Jornada do Herói, que é o primeiro conflito, né? Meio que o descobrimento daquele conflito, o chamado à aventura, como é chamado na jornada. E isso é um ponto de virada. É quando o seu protagonista, pela primeira vez, ele se encontra cara a cara com um desafio que ele tem que cumprir. Só que não é esse o único ponto de virada da Jornada do Herói. Eu não vou me aprofundar aqui. Se vocês quiserem que eu fale especificamente sobre a Jornada do Herói, pede aqui nos comentários. Não esquece de agora, deixar o seu like e se inscrever no canal, porque senão depois você vai esquecer. Então deixa o like agora e se inscreve. Porém, eu quero deixar muito claro aqui pra você algo que o Afonso Solano uma vez falou pra mim, e também para um público. A gente estava no palco, eu, ele e o Christopher, fazendo uma palestra, eu, Afonso Solano e o Christopher, e alguém levantou essa bola da Jornada do Herói, e eu puxei esse papo que eu tô tendo com vocês aqui, expliquei sobre a jornada, o valor da jornada para mim, o peso que ela tem para mim, e falei exatamente o que eu vou falar em sequência, mas o Afonso, ele também pegou muito nesse pé, então dá para saber que um grande editor e um grande escritor concorda com isso que eu vou falar para vocês. Não se limite no preto e no branco, na teoria por trás da narrativa. Você tem a teoria ao seu lado, são ferramentas para você utilizar, mas se você se limitar a elas, vai acabar sendo... Sabe aqueles filmes e aqueles livros que você lê, você consome e você não sente muita coisa? Porque é meio que mais do mesmo. Não dá para explicar, mas até os personagens, até os atores, eles parecem ser sem sal. Mas na verdade é a narrativa. A narrativa ela é muito teórica. A narrativa ela foi feita para você gostar. E você gosta, mas você não ama. E o problema tá aí, porque falta paixão, falta personalidade. Então se você tiver toda a estruturação baseada em teorias, mas da sua cachola não sair nada, for só uma história interessante colocada na Jornada do Herói, você vai ter uma boa história. Mas ela não vai ser uma história apaixonante. Eu sei que é meio complicado falar isso porque como é que eu te dou um exemplo, né? Como é que você faz para sair da teoria? Como é que você faz para encontrar algo que seja só seu? Bom, aí é o trabalho do escritor. Você como escritor, você tem a sua personalidade, a sua forma de escrever, a sua forma de contar histórias. Se você tem o conhecimento por trás das estruturas, de como funciona uma narrativa, como ela pode vir a funcionar, e você aliar isso com a sua habilidade, com a sua personalidade, com a sua entrega de escritor, você vai ter uma história apaixonante e que com certeza vai quebrar completamente todas as barreiras que existem no coração dos leitores, e aí você pode ter um best-seller. Agora, se você não tem ideia, eu estou travado nesse momento aqui, eu estou montando a estrutura do meu livro, eu não sei o que acontece depois disso, recorra à teoria. Vai atrás da jornada, vai atrás das teorias, por exemplo, do Story e outros grandes livros de ficção, para você conseguir tirar de lá ideias, tirar de lá o próximo passo. Então eu estou falando para você, não se limite na teoria, mas a teoria está ali para te ajudar. Se você não souber o que fazer, busca a teoria. Com certeza lá tem uma resposta para o que você está precisando. E claro, né, eu falei mais cedo, mas vale lembrar, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para você continuar recebendo o nosso conteúdo e não perder os próximos vídeos. E, inclusive, eu falei mais cedo também, a Flive está sempre com inscrições abertas para quem quer publicar o seu livro. Recentemente a Flive lançou uma nova forma de publicação, uma nova opção chamada Fast, que é por conta, na verdade, sendo bem sincero com vocês, da alta gigantesca que aconteceu no papel. Como o papel cresceu muito, a Flive decidiu fazer uma opção mais econômica e mais rápida para quem quer publicar o seu livro por um selo pago. Ainda tem o selo tradicional, ainda tem outras opções, mas como lógico, né, o selo tradicional e o selo Voe também, eles são focados em um gênero literário, em um formato de publicação. Pode ser que o seu livro não se encaixe ou você mesmo prefira a publicação pelo selo pago. E aí hoje tem uma forma que a gente criou, incrível, sensacional, para você não deixar para depois, nem ter que recorrer para aquela editora esquisita que está cobrando um valor baixo, mas não é muito confiável, ou aquela prestação de serviço que no final das contas não te dá suporte, não te dá continuidade de trabalho. Tem um link aqui embaixo para você visitar.
editoraflive.com/publique, visita a página, conhece os selos e escolhe qual faz mais sentido para a sua publicação em 2022. E lembrando que se você tem um livro pronto ou vai ficar pronto ainda esse mês aqui de fevereiro, todo mundo que fechar com a gente no selo pago de fevereiro vai ter a oportunidade de estar com a gente na Bienal de São Paulo. Por que oportunidade? Vai ter algum custo, Lucas? Não vai ter nenhum custo, mas oportunidade porque você que escolhe. Você que decide se vai estar lá ou não, se a gente vai levar o seu livro para a feira ou não. Então por isso que é uma oportunidade. Não vou falar todo mundo vai estar, porque pode ser que tenha algum escritor que não queira estar, que não queira colocar o seu livro lá. E a gente respeita isso porque no final das contas na Flive a decisão final é do escritor. Beleza? E eu quero te desejar uma ótima semana. Esse vídeo é para ser na segunda-feira. E uma boa tarde, bom dia, boa noite para você escrever a sua próxima grande história muito bem estruturada. Até mais.